Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, à gestão, à tecnologia e à teologia. Estamos numa sequência de aulas a respeito da disciplina de análise e projeto de sistemas. E na aula de hoje falaremos sobre um modelo conceitual. Quero informar que esta aula, o material de aula, ele foi baseado no material do professor Jacques Souvir, da Universidade Federal de Campina Grande. Fique comigo até o final. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui, né? Nós vamos trabalhar com essa questão da elaboração de um modelo conceitual. Eu quero informar que eu vou dividir essa aula em duas aulas e eu já vou apresentar aqui o objetivo de uma vez para ficar um pouco mais fácil para vocês compreenderem o que a gente vai fazer nessas duas aulas, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, o seguinte. Nós temos como objetivo criar um modelo conceitual inicial. Então, observe que eu falo assim de inicial. A ideia é isso aí mesmo. Tá certo? Nós não vamos expandi-lo ao máximo, nós vamos criar esse modelo inicial. Distinguir entre atributos corretos e incorretos, adicionar conceitos de descrição quando apropriado e comparar e contrastar os termos conceito, tipo, interface e classe. Nós vamos fazer esse tipo de comparação também. Bom, vamos introduzir esse assunto então. O modelo conceitual é o artefato mais importante criado durante a análise. Então, o primeiro ponto é esse aí. Ele é o artefato mais importante a ser criado no momento da análise. Levantar um conjunto rico e expressivo de conceitos. Nós vamos tratar conceitos aqui como sendo objetos. Durante a análise, ajuda muito a conduzir as fases de projeto e implementação. Beleza? Então, quando a gente consegue fazer esse levantamento expressivo aí, nós conseguimos trazer benefícios durante a fase posterior de projeto e implementação. Os conceitos levantados nessa fase de análise é do domínio do problema, que fique claro isso, tá? Do domínio do problema e não associados ao software. Isso é muito importante porque aqui não é o momento da gente querer trazer informações que são mais pertencentes ao software do que do domínio do problema. É mais para entendermos esse domínio do problema e depois, a partir daí, evoluirmos esse modelo para chegar no nível de mais voltado aí para a elaboração do código. Então vamos lá. Modelos conceituais. Vamos entender esses modelos conceituais aí. Ao fazer a análise orientada a objeto, a decomposição do domínio do problema utiliza objetos e não funções ou processos como na análise estruturada. Então, como a gente está tratando aí da análise orientada a objetos, diferente aí da análise estruturada, que vai fazer uso de funções, aqui a gente vai pensar em objetos, ok? Criar objetos, entender os objetos. Criar um modelo conceitual, ele vai ajudar a elaborar o glossário, definindo os termos importantes aí do domínio do problema, beleza? Então esse modelo conceitual, a partir do momento que a gente começa a criar esse modelo conceitual, nós temos mais facilidades posteriormente de criar esse glossário aí. Os modelos conceituais não representam entidades de software, mas conceitos do domínio do negócio. Reforçando novamente aqui. Aqui nós estamos mais voltados aí para o domínio do negócio do que para as entidades de software. Tem muitas pessoas que chegam nessa fase e já conhecem aí essa questão
do projeto por completo e já tenta, neste momento, incluir informações, métodos, coisas mais voltadas aí para o software, por exemplo. Mas não é isso que é interessante, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo certo, né, de uma classe que está modelada aqui, né? Tem venda, data e hora. Isso para o conceitual, tá vendo? Conceito real, não uma classe de software, beleza? Então, assim, é um conceito real, venda. Eu tenho uma venda, então eu vou representar ela dessa forma aqui para compreender no conceitual. E nós vamos evitar usar dessa forma aqui, ó, por exemplo, banco de vendas, que é um artefato de software, não faz parte do modelo conceitual. Banco de vendas está mais relacionado a questões mais específicas do software. Né? A venda é uma coisa que você pode observar no conceitual. Agora, banco de vendas, você vai associar aí conceitos, associar uma série de questões aí que não é interessante modelar neste momento. Beleza? E aí vamos evitar também fazer dessa forma aqui, ó, venda, nós temos a data, a hora, beleza, bacana, mas temos aqui um método, print, aqui embaixo. Tem muitas pessoas que são levadas aí a colocar essas informações a mais aí, certo? Tome cuidado com isso, né? Alguns profissionais até acham correto introduzir essas responsabilidades, né, ou operações neste momento no modelo conceitual. No entanto, não é certo, tá? O modelo conceitual é modelo conceitual. Nós estamos pensando aqui neste momento, né, em como analisar, como criar inicialmente, uma noção inicial, entender mesmo. Ele é muito utilizado para entender também o que se espera no desenvolvimento aí. Beleza? Então vamos lá. A estratégia para identificar conceitos, objetos. Nós falamos aqui, né, que a gente tem que pegar esses conceitos e identificar para depois a gente gerar o nosso modelo. E existem algumas estratégias aí que são importantes da gente tentar entender. Primeiro, temos como regra fundamental, pessoal, que é melhor ter conceitos demais, muitos conceitos de granularidade pequena, do que conceitos de menos no modelo conceitual. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai tentar juntar conceitos aí, como foi feito no exemplo anterior que estava errado, né? Isso não é legal, tá certo? É melhor você ter vários conceitos aí com granularidade pequena do que juntar nesse momento, ok? Novos conceitos, pessoal, eles podem ser descobertos com o tempo, quando se está identificando associações ou atributos, por exemplo. Por enquanto, nós estamos tentando identificar os conceitos, só os conceitos, né? Mas quando a gente for para fases posteriores, que a gente vai tentar identificar as associações propriamente dito, aí a gente e atributos, né? Aí a gente pode descobrir outros conceitos ainda que vão ter. Não existe assim aquela regra geral a ser seguida, né? A gente constrói porque a gente vai adquirindo domínio sobre o problema. Então você vai construindo, vai pensando, vai modelando, vai pensando a respeito daquilo que se espera, ok? E a elaboração de um modelo conceitual portanto uma atividade iterativa. Então é como eu acabei de falar, né? A gente vai construindo, você vai de forma iterativa, vai acrescentando, principalmente quando a gente está utilizando esse processo aí, né, iterativo. Na modelagem de dados, para banco de dados, há um critério de modelagem que diz que algo sobre o qual não precisamos lembrar nada não precisa entrar no modelo conceitual. Então, às vezes, assim, você tem essa ideia, no modelo conceitual não vai entrar nada que você não precise lembrar os detalhes ali. Vou ser mais claro. É quando você tem, por exemplo, entidades dentro do modelo relacional, do entidade de relacionamento, que você não consegue pensar em atributos para esse modelo. Então aí você não coloca a entidade lá, ok?
No ponto de vista de persistência, né, que estamos tratando com a persistência dos dados, essa regra ela vai fazer sentido. Mas na modelagem orientada a objetos, com apenas comportamento, sem atributos, também são importantes, embora raros e não devem ser excluídos do modelo. O que eu quero dizer? Então você vai ter ali talvez algumas classes que não vão ter nesse momento ou em toda a vida ali alguns atributos, né? Mas nesse momento, se você lembrou dessa possibilidade desse objeto, é importante que você coloque ele no modelo, ok? Então nós estamos falando aqui das estratégias para identificar os conceitos. Aí a gente está definindo um pouco a respeito dessas estratégias e existem algumas técnicas aqui, né? Usando a lista de categorias de conceitos e achando conceitos através de substantivos. Nós vamos agora entender um pouquinho usando essa lista de categoria de conceitos. E na próxima aula nós vamos continuar falando, achando conceitos através de substantivos, beleza? Então, para facilitar, pessoal, eu vou apresentar uma lista para vocês aqui agora. Essa lista ela foi criada aí, né, usando essa ideia de um TPDV, que é o nosso estudo de caso, mas pensando nesse TPDV aí, nesse desenvolvimento desse sistema para um aeroporto, tá? Então, esses exemplos aqui, eles vão ser referentes a uma loja de reserva, né, de passagem aérea, ok? Então, você está desenvolvendo um sistema aí para uma loja de reserva de passagem aérea, ok? Então, aí nós vamos pensar nessa ideia aí de lista de categoria, beleza? O que acontece? Quando você vai entrando para essa parte aí de modelagem, quando você vai tentando entender o domínio do problema, vai tentando organizar para que o software seja construído, você se insere dentro do contexto e vai aprendendo uma série de coisas. Então, provavelmente, você tem condições o suficiente, quando você entende esse domínio do problema, de começar a pensar e escrever aí algumas categorias que você observou. Então, vou dar exemplos aqui. Por exemplo, nós temos a categoria de conceito e os exemplos, né? Os objetos físicos que eu observo aí nessa loja de reserva de passagem aérea, numa loja onde tem um TPDV, fisicamente eu vou observar o quê? Eu vou observar ali o terminal de ponto de venda, é um objeto físico, e vou observar, a título de exemplo, uma aeronave. Especificações de projetos ou descrições de coisas que você observa. Você vai verificar que existe a especificação de produto, a descrição de um voo. Então não existe uma regra para definir essa tabela não, tá? Isso aqui a gente vai analisando e vai juntando e colocando ali para facilitar identificar os conceitos, ok? Por exemplo, lugares. Tem a loja, tem o aeroporto. Quando eu estou falando de transação, né, um momento notável. O que você nota quando você fala assim, transação? Dentro desse contexto eu consigo perceber uma venda, um pagamento, uma reserva. E detalhes dessa transação, o que tem nessa linha? Né? Você tem o item de detalhe de uma venda. Papéis de pessoas, né? O que as pessoas exercem aí nesse contexto? Né? As pessoas ela podem ser caixa, ela pode ser piloto, a título de exemplo. Quais são as coleções de outras coisas? O que você tem de container aí que você nota? Por exemplo, eu noto aí que eu não estou trabalhando apenas em uma loja. Né? Eu tenho aí várias lojas, por exemplo. Então eu tenho loja, prateleira, ela contém aí uma série de produtos, a aeronave, ela contém alguma coisa dentro dela. Então são containers aí, né? Coisas dentro dessas coleções que você começa a pensar. Tem itens, né, que podem estar alocados aí dentro da prateleira. São itens, são produtos ali. Eu tenho aí, por exemplo, passageiros que estão dentro dessas aeronaves. São coisas que eu estou notando. Outros sistemas externos a nosso sistema. Então tem, por exemplo, o sistema de autorização de cartão de crédito, sistema de controle de tráfego aéreo, conceitos abstratos. Né? O que você pode ter aí nesses conceitos abstratos? Fome, acrofobia, medo de altura, uma coisa que a gente vai observando. Organizações, departamento de venda, voamos baixo, LTDA,
Então são as organizações aí que você consegue observar. Quais eventos que a gente tem aí? O que pode acontecer de eventos? Venda é um evento que acontece, um roubo é um evento que pode acontecer, uma reunião, um voo, um desastre, uma aterrissagem. São eventos que você consegue observar. Então você está categorizando, ok? Então você pode fazer esse exercício de categorização. Processos frequentemente não é representado como conceito, mas pode ocorrer, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui em processo. Fazer a venda de um produto, fazer uma reserva de lugar num voo. Então são processos. E aí, para a gente terminar aqui, conceitos abstratos, né? Como eu já vinha falando, fome, organizações, departamento de venda, vamos baixo, eventos, vou repetir aqui, regras políticas. O que a gente tem de regras políticas aí? Política de devolução, política de cancelamento, catálogo, que são categorias, né? Catálogo de produtos, catálogos de peças, registro de assuntos financeiros de trabalho, de contratos legais, recibo, plano de contas, contrato de emprego, log de manutenção, instrumentos de serviços financeiros, linha de crédito, estoque, manuais e livros, manual do empregado e manual dos reparos. Certo, pessoal? Então o que nós fizemos nessa tabela? Nós categorizamos. E isso, quando você entende esse domínio do negócio, você começa a categorizar. Então uma técnica é você trabalhar com essas categorias para depois tentar identificar aí o que é um conceito dentro dessa categoria que pode ser útil no momento da modelagem. Beleza, pessoal? Então aí na próxima aula nós damos continuidade. Grande abraço e até mais!